entender que a grande batalha que aconteceu entre Eva e aquela serpente aconteceu na sua mente. Percebe isso, irmãos? Aí diz: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos. Veja a ênfase em abrir os olhos, a ênfase na mente. Aonde que aconteceu essa batalha? Na mente. Aonde que acontecem as batalhas? Na nossa mente. Irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Todos os dias, você vê, irmãos, como nós somos bombardeados o dia todo. Pessoas que são escravas de filme, não pode ter notícia que está saindo um filme, já vai comprar um ingresso no cinema. Como é que a pessoa consegue viciar nisso, irmãos? A maioria desses filmes, 99,9% desses filmes, são patrocinados por empresas anticristãs, por ateus, por atores da mais baixa promiscuidade. Essas pessoas têm se tornado os ídolos dos nossos filhos, e a gente fica vendo isso sem discernimento. Nós não filtramos, nossos filhos não filtram, a mente vai se entulhando de lixo, irmãos, isso é terrível. E aí a pessoa ouve, a pessoa vê. Quando a gente for estudar com os pais aqui, eu vou compartilhar com vocês quantas imagens, quantas mensagens seus filhos veem durante o dia, mensagem de promiscuidades e de violência, e você talvez nunca refletiu sobre isso, e não se preocupar com a mente do filho. E alguns pais preferem deixar os filhos na televisão, ou com o computador ligado o dia todo, com alguma ferramenta eletrônica, do que manter eles sob os seus cuidados. Que tragédia, irmãos, que tragédia. Olha, irmãos, nós vivemos um mundo que mudou tudo, os valores foram mudados. Hoje, se o pai der uma palmada para o filho, ele vai ter que responder lá na vara da infância e da adolescência. Pois na minha época, irmãos, a vara da infância e da adolescência é uma vara de goiaba desse tamanho, e servia para educar e para moldar caráter. Hoje não. E os pais não percebem o que eles estão fazendo com seus filhos. Os nossos pais do passado, irmãos, com toda a dureza deles, eles nos ensinaram princípios, e até mesmo os que não eram cristãos, ensinavam princípios aos seus filhos. Nós vivemos uma geração onde não se existe mais princípio nenhum. Então nós temos que tomar cuidado com esse assunto da mente, porque salvação é uma questão de mente, irmãos. A gente pensa que salvação é questão de corpo, o corpo é a consequência da mente. Havia uma filosofia grega que dizia assim: mente sã, corpo são. Embora eles pensavam não em termos de salvação, mas em termos de saúde. Era a filosofia grega dos atletas. Mas, irmãos, isso é verdade com relação à salvação. Em primeiro lugar, a salvação é algo que aconteceu na mente, e depois em toda a nossa esfera de vida, porque nossa carne não converte. Se você disser que você tem uma carne convertida, você está enganado e se enganando. Carne não converte, carne tem que ser tratada debaixo da cruz, carne tem que ser tratada pelas providências e pela disciplina de Deus. Deus nos disciplina, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, para que sejamos participantes da sua santidade, porque a nossa carne não converte. Então Deus nos mantém em rédea curta. Irmãos, talvez isso seja difícil para mim e para você entender, mas nós temos que agradecer a Deus pelas disciplinas pelas quais nós passamos. Nós temos que beijar essas mãos que nos disciplinam, irmãos, porque Deus, Ele faz isso para que participemos da sua santidade. Porque se Deus nos criasse à solta, lembra de Adonias, filho de Davi? A Bíblia diz assim que Davi nunca chamou a atenção de Adonias, se tornou um menino mimado, e depois foi morto. Diz que Davi não desagradava Adonias em nada, queria dar o reino para ele, um menino mimado. Muitos pais estão com seus Adonias aí dentro, criando filhos mimados. Preocupe com a mente do seu filho, preocupe com a sua, porque salvação é coisa de mente. Estou usando esse parênteses por causa da introdução que falei sobre a questão dos pais, e nós não estamos cuidando disso, irmãos. Nossa mente, salvação, repito mais uma vez, é uma questão de mente.
Deixe-me colocar alguns textos para vocês. Vem comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver esse assunto. Porque as grandes e terríveis batalhas ocorrem na nossa mente. Salvação, em primeiro lugar, é algo que ocorre na nossa mente. Olha o versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 10. Podemos ler, capítulo 10, versículos 3 a 5. Vamos ler do versículo 3 ao 5, de 2 Coríntios 10. Visto que mesmo andando na carne, isto é, a carne aqui não é de carnalidade, carne aqui é de vida natural. Mesmo andando em nossa vida natural, nós não militamos segundo a vida natural. É assim que está correta a leitura do texto. Não é mesmo andando em carnalidade. Nós não andamos em carnalidade, nós somos suscetíveis à carnalidade. Então o texto aqui não está falando de carnalidade. Carne aqui fala de vida natural. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Agora vamos aos textos, ou aos termos. Sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. A palavra fortaleza aqui, ela traz a ideia de um castelo, ou de qualquer coisa que alguém coloque ali a sua confiança. Então vamos por parte, nós não podemos ler isso tão rapidamente. Então nossas armas são poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que se torna um castelo na nossa vida. Tudo aquilo no qual nós colocamos a nossa confiança, seja lá o que for. Seja lá o que for. Preste atenção, irmãos, porque nós podemos colocar em muitas coisas a nossa confiança. Podemos colocar em muitas coisas que não é Cristo a nossa confiança. E sabe o que diz? Isso aqui faz parte da guerra espiritual. Porque se vocês observarem esses textos, vocês verão, irmãos, que o grande objetivo de Paulo nesses textos é mostrar a batalha que ocorre na nossa mente, que é travada aqui dentro, na nossa vontade. Quando eu falo aqui de mente, falo da alma. Você sabe que a salvação, ela abrange 3 tempos da nossa vida. No passado, nosso espírito foi salvo. No presente, nossa alma está sendo salva num processo onde o Espírito Santo, pelo trabalho da palavra, pelo trabalho da cruz, está convertendo, ou ganhando, ou salvando a nossa alma. E no futuro, o nosso corpo será revestido num corpo de glória, e nós chegaremos no último estágio dessa salvação, que será a glorificação final. Então, passado, presente, futuro. Passado, espírito, presente, alma, futuro, nosso corpo. Então agora, essa salvação está operando aqui na nossa mente, porque foi aqui que começou a queda, foi no nosso entendimento que aconteceu a queda não aconteceu no nosso corpo, o corpo recebeu as consequências daquilo que a mente foi profundamente danificada. O pecado aconteceu primeiramente na nossa mente, satisfação, desejo, cobiça, tudo mais, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, aconteceu tudo aqui dentro, irmãos. E a gente acha que salvação é coisa de corpo. A pessoa fala, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu sou salvo. Salvação não é isso. Mais uma vez, é o critério que nós usamos para julgar a nossa espiritualidade, religiosidade. Religiosidade não é critério para nós julgarmos nossa espiritualidade. Então muitas pessoas se preocupam muito no que deve ou o que não deve fazer. Salvação é muito mais do que você deve se preocupar com o que se deve ou o que não se deve fazer. Salvação primeiro é uma questão de mente. Mente transformada, mente renovada. Ok? Então veja aqui, irmãos. Aí ele diz assim, destruir fortalezas. Aí diz mais, anulando o sofisma. A palavra sofisma aqui é todo tipo de raciocínio. Veja que a coisa é na mente mesmo. Sofisma. Sofisma também pode ser traduzido como uma mentira que se passa por verdade. É um engano que é disfarçado de verdade. Uma verdade enganosa. Tem verdade enganosa, irmãos? Então se é enganosa não é verdade. Mas é o tipo de engano sutil, de sutilezas,
que nos distrai. Isso acontece? Mente. Aí ele diz, mais ainda, e toda altivez, a palavra altivez aqui, a tradução significa toda barreira, toda estrutura que se levanta contra, veja, conhecimento de Cristo. Então, onde Paulo está dizendo que essa guerra é travada? Na nossa mente, no nosso conhecimento de Cristo. Conhecimento é uma questão de mente, irmãos, não é uma questão de corpo. O corpo só recebe a sensação do conhecimento. O corpo só desfruta a satisfação do conhecimento de Cristo. Então, quando essa batalha, quando essas fortalezas, sofismas, altivez, quando tudo isso acontece aqui, se levanta na nossa mente, é com o propósito de impedir que esta mente experimente Cristo pelo conhecimento. Não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento real, conhecimento experimental. A palavra conhecimento aqui vem de um vocábulo grego chamado epignose, alto, conhecimento elevado. Conhecimento elevado desta pessoa, mas esse conhecimento tem a ver com a experiência e não com algo intelectual. Por isso, irmãos, por isso que nós temos que voltar lá em Gênesis. Veja que foi a busca pelo conhecimento que levou à queda. Da mesma forma, assim como o pecado começou pela mente, pela busca do conhecimento, mais uma vez, Satanás ele vai guerrear contra a nossa mente para que nós não tenhamos o verdadeiro conhecimento de Cristo.